Hoje a gente vai discutir vigilância em saúde do trabalhador, vulgo VISAT. Vigilância em saúde do trabalhador. Então, vigilância em saúde do trabalhador é descobrir quem e por que faz os trabalhadores adoecerem e morrerem. Isso é vigilância. A vigilância é um ato tipicamente de prevenção do dano à saúde no trabalho. E é disso que a gente trata. Esse negócio de dizer que porque o SUS tem que atender, tem que ter horário especial para atendimento, não adianta nada. Pô, até adianta, mas não vai resolver o problema nunca. Então a gente trabalha com um binômio, né? A gente trabalha com a prevenção, e essa prevenção ela só tem uma forma de impedir que os trabalhadores continuem adoecendo no trabalho e morrendo no trabalho. Chama-se intervenção. Então a nossa vigilância ela é conhecer, né, conhecer os problemas, e para isso a gente precisa de informação, né? A gente tem que ter informação para conhecer os problemas. Os sindicatos não têm informação porque não estão habituados e não têm a cultura de levantar os problemas da sua categoria. A gente tem que pensar nisso também, embora isso seja uma atribuição do poder público também, mas os sindicatos eles podem estabelecer mecanismos de saber de que forma que os seus trabalhadores da sua base eles adoecem, de que forma eles morrem, e a gente, com raras exceções, a gente sabe que os sindicatos não fazem isso, eles não têm informações, pelo menos não informações assim bem qualificadas, e a partir dessas informações a gente poder, né, agir por intermédio da intervenção sobre os processos em ambiente de trabalho. Somente interrompendo os processos em ambiente de trabalho que causam dano à saúde é que a gente vai poder impedir que... O que a gente vai ver hoje com vocês é um pouco dessa discussão. A vigilância em saúde, ela é uma atribuição típica do Estado brasileiro, no nosso caso, né? Quem tem atribuição constitucional, atribuição normativa, legal, para fazer vigilância da saúde é o Estado brasileiro. E a gente pode dizer que nós temos essa vigilância feita de várias maneiras. O Estado brasileiro faz a vigilância da saúde de várias maneiras. Ela faz a vigilância por intermédio do SUS, conforme está na Constituição. Então o SUS, ele tem atribuições, prerrogativas constitucionais para fazer vigilância, especialmente no artigo 200 da Constituição Federal, tá? Está lá na Constituição Federal, quem tiver com a Constituição aí na mão vai ver. Então, na Constituição Federal, a gente vai ter explícito no artigo 200 da Constituição: cabe ao sistema de saúde executar as ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, bem como as ações de vigilância em saúde do trabalhador, né? E bem como saúde do trabalhador, está lá. Então, é uma prerrogativa constitucional. Cabe também Ministério do Trabalho fazer, não com esse nome de vigilância, porque vigilância é uma expressão que está no campo da saúde pública. A gente usa essa expressão muito no campo da saúde pública. Mas cabe também ao Ministério do Trabalho executar
a gente pode dizer que não deixa de ser uma vigilância, que é executar a fiscalização do trabalho nas questões de saúde, não é isso? Ministério do Trabalho. Cabe também ao Ministério da Previdência fazer uma vigilância de outro tipo, porque a vigilância que é feita pelo Ministério da Previdência, embora cuide da questão da saúde, ela é uma vigilância mais na linha da informação de como é que as pessoas que estão vinculadas à Previdência, que problemas de saúde elas têm, né? Que doenças e que tipos de morte elas têm. A Previdência trabalha muito na linha da informação. Só que a informação da Previdência, isso é importante ressaltar, a informação da Previdência funciona muito mais para efeito de pagamento de benefício como é chamado, né, entre aspas, do que propriamente vigilância da saúde. Quer dizer, a Previdência usa muito pouco, se é que usa, né, aquelas informações que ela tem sobre a saúde dos trabalhadores para fazer isso aqui, ó, para fazer intervenção. Então, a vigilância, que a gente poderia dizer assim, a vigilância da Previdência Social, uma vigilância mais para pagar benefício do que propriamente fazer intervenção sobre os ambientes de trabalho. Embora isso seja previsto também na legislação, tá? Mas não é esse o espírito da Previdência. Então, o que sobra aqui para nós? O Ministério do Trabalho, né, e o SUS. São as duas instâncias do Estado brasileiro que têm uma responsabilidade mais direta para intervir nos processos e ambientes de trabalho que causam doença e morte no trabalho. O Ministério do Trabalho tem uma forma diferente, distinta do SUS de trabalhar. O Ministério do Trabalho, ele é cartorial, ele trabalha, a sua intervenção é em cima da norma estrita, que é a norma regulamentadora, né? O Ministério do Trabalho, em matéria de saúde, basicamente, fiscaliza o cumprimento da portaria 3.214, que é a portaria das normas regulamentadoras, né, de 78. Não trabalha rotineiramente com os sindicatos, né, salvo exceções de algumas pessoas, né, e a gente até sabe quem são essas pessoas, porque normalmente a fiscalização do trabalho ela trabalha muito pouco com os sindicatos, com o que a gente chama de controle social, né? Um outro problema do Ministério do Trabalho é que há um sucateamento deliberado de diminuir a fiscalização da saúde do trabalhador, porque não existem hoje mais fiscais do trabalho concursados especificamente para isso, como existia antes. Até uns anos atrás, existia um concurso para fiscais do trabalho específico para a área de segurança e medicina do trabalho. Eram médicos e engenheiros que faziam concurso para poder fiscalizar a portaria. Esses caras só fiscalizavam a portaria 3.214. Isso acabou de uns 10 anos para cá. Os concursos hoje de fiscais do Ministério do Trabalho é o concurso para fiscalização geral. E aí, qual é a tendência que a gente tem notícia hoje, né? Os nossos amigos do Ministério do Trabalho, a gente sabe disso. A tendência é que a fiscalização da portaria 3.214 ela está colocada num plano secundário. Hoje, os fiscais do trabalho, eles fiscalizam muito mais a questão da regulação do fundo de garantia, cumprimento de horário, né? Hora extra, essas coisas que estão mais relacionadas às relações de trabalho, não diretamente ligadas à saúde. Então, há uma tendência de esvaziamento
da intervenção do Ministério do Trabalho. Então, sobra o SUS. E o SUS faz isso muito mal, diga-se de passagem. Faz isso muito mal. O nosso trabalho aqui, inclusive dentro da Fiocruz, junto ao Ministério da Saúde, tem sido justamente formar pessoas no Brasil inteiro para fazer vigilância ao trabalhador. Esse é o nosso curso de formação de vigilância ao trabalhador. A gente tem sempre falado, mostrando, né, vocês conhecem o nosso blog. O blog chama-se Multiplicadores de Visat. O que são esses multiplicadores de Visat? Pessoas que a gente forma por meio de um curso de vigilância ao trabalhador de 80 horas, 2 semanas seguidas, uma semana, depois um intervalo e outra semana. A gente forma essas pessoas para que elas possam fazer cursos de vigilância ao trabalhador pelo Brasil, que são chamados cursos básicos de vigilância. Então, a ideia é que a gente possa formar pessoas ligadas. Essa nossa proposta de formação para vigilância é que a gente possa formar membros dos Centros de Referência ao Trabalhador, né, que são os CEREST, vocês já estudaram isso, né, você conhece bem, os Centros de Referência ao Trabalhador, os CEREST, fiscais da vigilância sanitária, que são aqueles que têm o poder de polícia, ou seja, aqueles que podem entrar nas fábricas, nas empresas, nos bancos, seja lá onde for, para fazer intervenção. Depende, né? Não, ele tem a prerrogativa de entrar. Não depende, ele tem que entrar. O poder de polícia da vigilância sanitária dentro do SUS, ele está dado. Claro, vai ter problema, pode ter problema. Em situações especiais, mas essa é uma prerrogativa legal, constitucional, né? São os fiscais. O CEREST sozinho, se ele não tiver poder de polícia, ele não pode entrar mesmo, né? Bom, e os sindicatos. O que a gente faz nesse curso são esses 3 componentes, né? E outros também que a gente também costuma incluir. Mas o que nós fazemos nesse chamado curso básico de vigilância, com a ajuda dos multiplicadores que nós já formamos, né, é formar pessoas para que elas possam CEREST, fiscais, sindicatos. Formar pessoas que possam fazer intervenção nos ambientes do processo de trabalho. Impedir aquelas situações em que as pessoas vão adoecer e morrer por conta daquela forma de organização. A gente tem hoje centrado no sistema único de saúde, nos CEREST, nos centros de referência, nas vigilâncias sanitárias, a nossa reserva, digamos assim, técnica, né, legal e ética de intervenção sobre os ambientes de trabalho. Isso é muito pouco, é feito ainda muito pouco no Brasil, né? E quando fazemos é problemático, né? Fizemos lá em Brasília, aí o banco questionou, aí você tem uma série de problemas, mas essa é a ideia básica. Bom, aí como é que a gente pensou então? Para fazer essa formação de vigilância, formar os multiplicadores, formar o curso básico de vigilância, nós montamos um manual de vigilância. E a gente então vai fazer o seguinte, nós vamos seguir o manual, porque o conteúdo de vigilância que a gente quer passar para vocês está todo no manual, praticamente todo no manual, e vocês têm acesso ao manual. Está aqui, ó. É só entrar no blog, você já conhece, Manual Técnico de Vigilância ao Trabalhador do SUS, né? Esse manual ele é distribuído nesses cursos básicos de vigilância e os alunos, então, eles seguem mais ou menos esse roteiro. O que a gente vai fazer com vocês é um pouco discutir com vocês esse manual, tá? Os conceitos que tem aqui. Então, vamos lá. Vigilância é olhar, né? Vigilância é olhar.
você vigia, né? E essa ideia de olhar é justamente olhar para quê? É o olhar da intervenção, mas para poder ter intervenção eu preciso ter informação. Então esse binômio informação e intervenção, ele é fundamental. É importante também lembrar o seguinte: quando você intervém, você gera mais informação. O próprio ato de intervir, por exemplo, eu vou lá no Banco do Brasil porque teve uma denúncia de que as pessoas estão adoecendo, né, com assédio moral. Tá bom. Isso, a informação que chegou foi essa, assédio moral. Aí quando eu vou lá no banco para ver o assédio moral, eu descubro que tem outros problemas além do assédio moral. Eu tenho problemas de vários tipos. Problemas ergonômicos, equipamentos danificados, mobiliário totalmente inadequado, pessoas que estão com dificuldades, né, por conta dos ritmos de produção. Eu vou descobrir que tem áreas lá em que as pessoas ficam confinadas, que tem frio em excesso, que tem ruído em excesso, que tem material, né, que não devia estar ali, que está ali. Vou descobrir que tem risco de incêndio, risco de acidente. Então você começa a descobrir várias coisas. Então essa ideia da intervenção, ela é cíclica. Eu tenho uma informação que gera uma intervenção, que gera mais informação, que gera novas intervenções. Esse é o ciclo da vigilância. Por isso, a portaria que rege a vigilância de saúde do trabalhador no SUS, que é a portaria 3.120, já estou falando da legislação, esta portaria, que é de 98, portaria 3.120, esta portaria, ela diz que a vigilância em saúde do trabalhador é um processo contínuo e sistemático ao longo do tempo. E aí eu pergunto, o Estado brasileiro, né, pela via do Sistema Único de Saúde, pela via da vigilância sanitária, do Sereste, enfim, o Estado brasileiro, ele tem condição de ficar lá o tempo todo tomando conta daquilo? Não, só se botar um plantão, né, um cara lá de plantão fiscal de vigilância ao trabalhador. Então, como é que a gente resolve esse processo contínuo e sistemático ao longo do tempo? Só tem um jeito, os trabalhadores junto com o processo de vigilância, porque eles estão aqui dentro o tempo todo. Então, a vigilância, ele é um processo contínuo e sistemático ao longo do tempo, desde que os trabalhadores estejam associados a esse processo de vigilância. Portanto, vigilância ao trabalhador é um processo interdisciplinar, como a gente chama, né? Em que tem, pelo menos, as pessoas que têm responsabilidade pública, as pessoas que têm a responsabilidade fiscal, também estão dentro do SUS, ou aqui, né? E os trabalhadores juntos. Somente assim você consegue efetivamente vigiar os processos de trabalho, seja lá onde for o processo. Então, um pouco essa lógica, né? No manual a gente vai... Aqui é um sumário, olha só. Bases conceituais para ação em vigilância, o que é vigilância à saúde, o que é vigilância ao trabalhador, o processo de vigilância, tudo é o sumário, né? Processo de vigilância é a interdisciplinaridade, que eu acabei de falar agora, intersetorialidade, vai embora. Depois, conceitos básicos sobre o sistema de trabalho, técnicas de análise de riscos e cargas, e vai embora, tá? Então, esse é o sumário do manual. Então, a ideia de vigilância em saúde, o que significa vigilância em saúde, né? A gente um pouco já falou, claro que o nosso foco é só o trabalhador, mas a ideia de vigilância em saúde é uma ideia que comporta algumas questões. Primeiro, é uma ação típica
de saúde pública. Ou seja, uma política pública. Segundo, é uma ação típica de Estado. Para vocês terem ideia, quando o Bresser Pereira, lá em 95, ele fez o plano de reforma do Estado, no governo FHC, ele colocou lá, eu tenho esse quadro, né? A gente compilou esse quadro, e fizemos esse quadrinho. Então ele colocou as carreiras típicas de Estado da saúde, tudo pode ser privatizado, segundo o modelo de reforma do Estado neoliberal que o Bresser, né, foi porta-voz no governo FHC. Médico, hospital público, tudo isso pode ser privatizado. E não é à toa que a gente está vendo um ataque ao SUS, né, em relação à privatização. OS, né, empresa brasileira de hospitais, tudo isso pode, segundo esta teoria neoliberal de reforma do Estado, dentro da lógica do Estado mínimo, saúde pode ser privatizada, menos vigilância. Vigilância não pode ser privatizada. Isso está, inclusive, no plano do Bresser. A vigilância sanitária é uma questão de política estratégica de defesa. Por exemplo, a guerra biológica, quem é que pode, né, detectar e intervir sobre guerra biológica? É o aparelho da saúde da vigilância. Então, a vigilância em saúde, ela é uma política estratégica típica do Estado. A vigilância sanitária, ela não pode ser privatizada. Ninguém faz vigilância sanitária. Quem faz a vigilância dessa água que a gente está bebendo aqui é o SUS. Isso aqui não vai ser privatizado. Pelo menos não na proposta. Vigilância não. Mas a água pode ser. A água já é. Mas a água já é, mas a vigilância sobre a água não. Isso em país nenhum do mundo capitalista, a vigilância é privatizada, não existe isso. Você tem a vigilância bancária, né, a segurança aqui da Fiocruz, isso é privatizado, mas a vigilância da saúde não. Então a gente tem um pouco essa reserva, digamos assim, ideológica, né, de poder trabalhar a questão da saúde do trabalhador por dentro da vigilância sanitária. Então essa ideia da vigilância em saúde, a vigilância da saúde é exatamente isso, é você ter o aparelho de Estado, enquanto uma política típica de Estado, poder vigiar de que forma as pessoas estão adoecendo e morrendo. É uma questão estratégica. As epidemias, né? Isso desde sempre foi assim, né? Quando o Oswaldo Cruz começa o combate à febre amarela, ele tinha o aparato, né, policial para garantir as suas ações. Claro que com exageros, né? Invadir casa, aquelas coisas e tal, mas em situações de calamidade você pode fazer isso, né? Você pode ter essa prerrogativa legal até de entrar nos domicílios para verificar se existem, por exemplo, focos de mosquito, da dengue. Você pode, com a autorização judicial, você vai lá e entra numa casa que está abandonada, não sei o quê. Mas então, essa prerrogativa ninguém tira, tá? Em princípio, vigilância de portos, aeroportos e fronteiras. Vigilância da saúde. Quando o cara entra lá no avião, o cara é do SUS. Entra no avião, porque se tiver assim, o piloto chegou e falou, tem uma pessoa aqui com febre que veio da África. Isso é comum acontecer, tá? Avião vem da África, o piloto lá, ele avisa a vigilância sanitária do aeroporto, assim, tem uma pessoa que está com febre, está vindo da África, está passando mal, não sei o que tal. Antes de desembarcar, vai um fiscal da vigilância sanitária dentro do avião, com médico, se não for médico, sei lá, com a equipe, vai examinar, vai ver, depois o cara fica em quarentena, porque pode ser o vírus Ebola, por exemplo. Entenderam? Então, isso é uma política típica de Estado.
Não há iniciativa privada nenhuma que faça isso. Não porque não possa fazer, não queira fazer, mas primeiro por os interesses colidem, né? Já pensou a própria companhia de avião ser a responsável por fazer a vigilância, não sei o quê? Não dá, né? Então você tem que ter o Estado brasileiro com uma prerrogativa legal para isso. Ele faz essa vigilância nos portos, nos aeroportos, nas fronteiras, enfim, vigilância de alimentos e da ação ao trabalhador. O nosso problema sério é que a vigilância ao trabalhador não é ainda inserida culturalmente na vigilância sanitária tradicional, porque a vigilância sanitária tradicional ela é anterior, né, desde lá da época do Oswaldo Cruz. E a vigilância ao trabalhador só foi introduzida em 88 com a Constituição. Então existe uma certa resistência, uma grande resistência para que a vigilância sanitária assuma isso. Aqui é um pouco a lógica do que significa o vigiar, né? Olhar, observar, cuidar, tudo isso está dentro do significado de vigiar. Guardar, resguardar, proteger, tomar conta. Vou vigiar, tomar conta. Então é isso. O que está faltando o Estado brasileiro fazer é tomar conta do trabalho, de modo que o trabalho não adoeça as pessoas, né? Não está tomando conta. Se deixar na mão dos caras, não adianta. Então, é um pouco isso. Ó. Defender, pôr a salvo, intervir, né? A Lei 8080, que é a lei, já falando da legislação, né? A Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, o que a Lei 8080 faz? Ela regulamenta a Constituição Federal. Né? A gente já estudou isso aqui na nossa aula sobre SUS, né? Então a Constituição Federal ela tem 5 artigos sobre saúde, o 96, 97, 98, 99, 200. A Lei 8080 regulamenta esses 5 artigos. E lá na Lei 8080 ela tem um artigo, que é o artigo 6º, parágrafo 3º, dedicado somente à saúde do trabalhador. Então é importante a gente lembrar disso. A Lei 8080, Lei Orgânica da Saúde, ela tem um artigo de 90, né? Artigo 6º, parágrafo 3º, dedicado à saúde do trabalhador. Eu sempre falo isso, olha só. A Lei 8080 não dedica nenhuma especificidade a qualquer outra área. Saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança, saúde não sei o quê, doenças infecciosas. Não, a Lei 8080 ela é uma legislação normativa geral. Portanto, ela não faz menção a doenças infecciosas, nada disso. Mas a saúde do trabalhador, a saúde do trabalhador, ela faz menção específica. Por que será? São 8 incisos, 1 a 8, que tem na Lei 8080, só sobre saúde do trabalhador. 8 incisos. Por que será que a Lei 8080 dedica tanta coisa à saúde do trabalhador e não faz isso para outras áreas da saúde? O povo que escreveu a Lei 8080, na hora que chegou na saúde do trabalhador, nós precisamos reforçar isso, porque isto é totalmente contra-hegemônico. O pensamento foi esse mesmo. Para você estabelecer uma coisa mais robusta do ponto de vista legal, para poder mostrar essa tentativa de contra-hegemonia. Né? Pouco adiantou, tá? Pouco adiantou até agora. Até agora pouco adiantou, mas a gente continua tentando. Dentro lá do manual, a gente vai ter a divisão das vigilâncias. Ó, vigilância epidemiológica. O que é a vigilância epidemiológica? É aquela vigilância que trabalha
no marco da informação em saúde, tá? Então a vigilância epidemiológica, o que é essa ideia de vigilância? O que é vigilância epidemiológica? O que é epidemiologia, né? A gente também já falou um pouco sobre isso aqui. Então a ideia da epidemiologia é você conhecer a forma como as pessoas adoecem e morrem num determinado território ou numa determinada situação, numa determinada categoria de trabalhadores. Eu posso dizer assim, vou fazer um estudo epidemiológico dos bancários. Tá bom. Então vou pegar a categoria dos bancários e vou estudar de que forma que eles morrem e adoecem. Tá bom. Mas é dos bancários do Brasil inteiro? Não, dos bancários de Brasília. Ah, então tá. Dos bancários de Brasília. Mas só do bancário do Banco Brasil? Não. De todos os bancos? Não, só do Banco Brasil. Então, o que a vigilância epidemiológica faz é estabelecer mecanismos de informação sobre a forma de morrer e adoecer de determinados grupos. Isso tem que ter algumas características, tá? Então vamos lá. Estamos falando de vigilância. Algumas características. Primeiro, eu tenho que ter o meu território onde eu vou fazer aquela pesquisa. Então eu tenho que ter o local, o espaço onde vai ser feita a vigilância epidemiológica. Eu posso fazer vigilância epidemiológica do Brasil. Mas de quê? Não, dos bancários, tá bom. Então eu tenho que ter a minha população. Qual é? Todos os brasileiros? Tá, pode ser, todos os brasileiros. Os brasileiros todos morrem de quê? Tá. Isso é vigilância epidemiológica? Vou usar os meus instrumentos para definir isso. Não são todos brasileiros, é só os bancários. Ah, então definir a população. Aonde? No Brasil inteiro? Não, em Brasília. Então definir o meu território, Brasília. Sempre, desde 1920? Não, só no ano de 2016. Tá bom. Então eu tenho que ter o tempo. Então a epidemiologia, a vigilância epidemiológica vai trabalhar com essas variáveis. Quem vai definir isso somos nós. Sistema de informação epidemiológica a gente tem. O sistema da mortalidade chama SIM. O sistema de doenças que são obrigatórias de notificar chama SINAM, Sistema de Informação de Notificação, Sistema Nacional de Agravos de Notificação. As doenças são obrigatórias, tá? Algumas de saúde do trabalhador já são obrigatórias. Você lembra, Ciro, quais são? Acidente grave com criança, jovem, adolescente, acidente de pérfuro cortante, pneumoconiose, tem várias. São 12. Bom, sistema de informação hospitalar, as pessoas que são internadas, né, vão gerar informações epidemiológicas. Sistema de informação ambulatorial, tudo isso é do SUS, tá? Isso tudo é SUS, Bené? Isso tudo são sistemas de informação da saúde. Sistema da atenção básica, e vai por aí, tá? Sistema de nascidos vivos também. Esses sistemas, eles compõem o que a gente chama de sistemas de informação epidemiológica do SUS, do Brasil. O problema é que eles se conversam, né? Esses aqui, entre eles, conversam. Eles não conversam com os outros, né, que existem. Justamente. Então, é um pouco essa lógica que a vigilância epidemiológica trabalha. Ela obtém informações. Vamos dizer, então, que chega uma informação de que os bancários de Brasília estão adoecendo, né,
por problema de saúde mental. Os sistemas de informação detectaram isso. Não são só esses, tá? A gente tem outros sistemas. Tem um sistema do INSS, que é o DataPrev, que também tem informações epidemiológicas. E poderia ter o sistema de informação dos sindicatos. Se os bancários tivessem lá alguma coisa simples, muito simples, saber quantos bancários adoeceram do trabalho, quantos estão afastados, isso também serviria como informação. Então, essa informação epidemiológica, ela só tem sentido se ela gerar uma ação de intervenção. É preciso que a gente faça a intervenção. Então, a vigilância epidemiológica serve para desencadear a vigilância sanitária. Então, a vigilância tem essa coisa, né? Você gera informação epidemiológica e essa informação ela deve necessariamente desencadear uma ação de vigilância sanitária ou vigilância em saúde do trabalhador, que é o nosso foco, né? Então, seguindo aqui, só para definir aqui o conceito, você pode ler, Renato? Vigilância sanitária? Vigilância sanitária tem a finalidade de preservar a saúde através da eliminação, redução ou prevenção de riscos à saúde, intervindo nos problemas sanitários que possam ocorrer em qualquer das etapas e processos da produção ao consumo de bens e serviços relacionados direta ou indiretamente com a saúde, mediante, principalmente, a ação de intervir. Então é interromper o processo, porque se ficar só na informação não vai adiantar nada. É importante, fundamental, claro, eu preciso saber, está adoecendo, está morrendo, claro, mas eu vou fazer o que com aquilo? Ficar, como a gente diz nas gírias e na brincadeira, vai ficar contando pauzinho? Mais um, morreu mais um, outro. Aí vamos entrar na vigilância do trabalhador, né? Para a gente entrar na vigilância do trabalhador, a gente tem que saber o que a gente quer fazer, né? Como é que a gente vai fazer vigilância ao trabalhador? Se eu for para o banco, é uma coisa. Se eu for para o hospital, é outra coisa. Se eu for para o agronegócio, é outra coisa. Se eu for lá para Gerdau, é outra coisa. A complexidade do mundo do trabalho é tão grande, como é que eu vou dar conta de fazer vigilância da saúde do trabalhador enquanto um fiscal? Não dou conta, não tem jeito. Para dar conta disso, eu tenho que me associar a pessoas que me ajudem a vigiar, a olhar, a intervir. Por exemplo, se eu for no banco, eu tenho que ter o Amadeu do meu lado ali, para poder dizer, ó, é por aqui, o trabalho é esse, então é fundamental que a gente tenha o especialista técnico, o trabalhador que faz aquela atividade, o dirigente sindical que conhece, né, o todo da categoria e que tem a prerrogativa, presume-se que sim, né? E quantos forem necessários para fazer aquela ação de vigiar. Então isso é uma questão, ou seja, não existe ação de vigilância em saúde do trabalhador sem intersetorialidade, vários setores associados para fazer aquilo, e interdisciplinaridade, várias disciplinas do conhecimento. Então, disciplina, por exemplo, se eu for no banco, eu vou precisar de alguém que tenha conhecimento de ergonomia. Renato vai ser chamado. Por quê? Porque a gente sabe que o trabalho bancário tem problemas seríssimos de ergonomia, né, de ocupação ergonômica do espaço. Eu vou precisar do sindicalista também. Vou precisar de um sindicalista que está ali, do trabalhador que está lá trabalhando, que vai ser ouvido, vai participar dessa vigilância. Preciso do fiscal, que é o cara que tem o poder de entrar, o poder de polícia, o poder do Estado. Então veja, toda a ação de vigilância tem que ser feita por equipes
interdisciplinares, cada um com o seu conhecimento e a sua prerrogativa. Se eu for no hospital, vou precisar lá de ter um médico, um enfermeiro, talvez, um técnico, um raio-x, dependendo de onde eu vou. Tudo vai depender. Se eu for para a cozinha do hospital, vou precisar ter uma nutricionista na equipe, de repente. Então, isso vai sendo montado de acordo com a necessidade do objeto da vigilância. Então, a gente vai trabalhar com algumas coisas. Para pensar em vigilância, a gente tem que trabalhar com algumas variáveis, tá? Vou chamar essas variáveis de categorias. A gente não categoriza as coisas, né? Eu vou chamar de categorias. Então, as categorias que a gente vai usar: o objeto da vigilância. Nossa ação de vigilância vai ser sempre, obrigatoriamente, em cima de um determinado objeto, seja o banco, seja o agronegócio, seja a Gerdau, seja a usina nuclear, seja lá o que for. Nosso objeto é aquele. Para olhar para esse objeto, eu preciso ter intersetorialidade. Eu não olho sozinho. Eu não tenho capacidade de olhar sozinho para aquilo. Eu preciso me associar setorialmente. E eu preciso ter diversos tipos de conhecimento. Então é intersetorialidade, setores, interdisciplinaridade, disciplinas do conhecimento. E aqui dentro das disciplinas do conhecimento, eu tenho um conhecimento que é fundamental e imprescindível. Qualquer que seja o lugar que a gente vá fazer vigilância, qualquer que seja o objeto, eu preciso de uma disciplina do conhecimento chamado o conhecimento do trabalhador, que é o saber, que a gente chama saber operário. Aí a gente vê, por exemplo, lá na Secretaria de Saúde, os caras vão fazer fiscalização sozinhos, sem o trabalhador, sem a equipe. Acham que estão fazendo certo. Não estão. Não vai chegar a lugar nenhum nunca. Porque, primeiro, que não vai ser um processo contínuo que aqueles trabalhadores continuarão ali fazendo, olhando, vigiando e qualquer coisa, né, buscando de novo o Estado. O Estado não pode estar ali o tempo todo. E os Serestes acham ainda que podem fazer vigilância sem os trabalhadores. Não pode. Poder pode, mas é enxugar gelo. Quando o Sereste está dentro da vigilância sanitária, ele tem a prerrogativa de ter um código sanitário que dá exatamente como o Fábio falou, situadoria por polícia. Não, o que dá... É que a gente consiga entrar nas fábricas e naqueles ambientes nocivos. Mas o que acontece é, não se faz vigilância hoje, de modo geral, no Brasil, pouquíssimos Serestes o fazem. No Rio, a gente instituiu, a partir do curso do FADEL, essa obrigatoriedade em ter o trabalhador junto. Não sei como está atualmente, que eu estou afastado. Os Serestes, eles não precisam ter poder de polícia. Aliás, nem devem. Eles têm que trabalhar com setores. Então, o Sereste tem que trabalhar com a vigilância sanitária, que é quem tem poder de polícia. Se tiver o poder de polícia aqui, tudo bem. Mas se não tiver... Agora, para que a gente possa ter algum êxito, é preciso que haja compromisso das pessoas que estão com a responsabilidade pública disso. Por exemplo, dentro do Sereste, o mínimo que se espera das pessoas do Sereste é que tenham um compromisso com isso. Isso aqui faz parte, ó, de outra variável. Outra variável nossa. Outra variável que é a categoria, faz parte do método. Para você fazer vigilância, você tem que ter uma forma de fazer, tem que ter um método. Essas pessoas não têm compromisso com o método, com a transformação, é isso.
Agora, vai resolver o problema do Brasil? Não vai, claro que a gente não vai. Não é pela saúde do trabalhador que a gente vai resolver o problema do Brasil, mas já é uma boa. Eu já acho que já é uma, né? Então, acho que é um pouco isso. A gente hoje tem um descompromisso de pessoas que estão, isso tem que ser falado de boca cheia, de pessoas que estão com a responsabilidade pública de fazer saúde do trabalhador. Então, olha só, a gente está brincando de fazer política pública. Agora, por que esses caras estão nessa moleza também? Porque os trabalhadores não estão nem aí também. Não tem pressão política. Então, essa pressão política a gente tem que ter. Agora, como é que a gente vai obter essa pressão política? Tem várias formas. Primeiro, a organização dos trabalhadores, depois a formação, a informação, né? O compromisso também E a gente hoje vive uma conjuntura tão perversa, né? E tão opressora, que é difícil os trabalhadores se mobilizarem. O problema é isso que falou mesmo, é o descompromisso. O município de São Paulo tem 6 CERES. De acordo com a auditoria que foi feita em 2006, teria que ter para cada 1 milhão de habitantes um CERES. Quer dizer, no mínimo, o município de São Paulo teria que ter 12 CERES, no mínimo. Então a gente tem esse descompromisso porque são pessoas que estão seguindo aí na onda da maré. Esse país não tem mais jeito. O homem não devia correr tanto de câncer de próstata quando morre, aquela brincadeirinha que foi feita aqui agora, porque eles se recusam a ir no médico. É o seguinte, quem deveria fomentar esse compromisso é o movimento sindical. O movimento sindical não tem compromisso com essa discussão. Desconhecimento, acho que não é desconhecimento e o seguinte, essa questão é secundarizada. O cara que chega num congresso de uma central sindical para falar de direito de saúde do trabalho é um chato. Então, olha só, categorias, né? Qual o nosso objeto da vigilância? Isso tem que estar claro, né? Seja qual for o objeto, seja o banco, seja o agronegócio, seja a metalúrgica, a gente vai trabalhar numa perspectiva do conhecimento, das disciplinas, para poder intervir naquele objeto, os setores necessários. Você sabe que eu lembrei de uma coisa aqui, há muitos anos atrás a gente fez uma ação, foi logo antes da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, ser privatizada. E aí nós fizemos uma ação, porque naquela época estava uma epidemia de leucopenia pelo benzeno. O benzeno é uma substância altamente tóxica. A CSN tinha vazamento de benzeno por tudo que era lado, e tanto que essa ação e outras ações resolveram o problema. Daí nasceu a luta contra o benzeno, não sei o que. Enfim, hoje pelo menos essa coisa está mais equacionada. A gente ainda tem problema nos postos de gasolina, mas lá as siderúrgicas melhorou muito. Fruto dessas lutas, tá? Uma ação programada para 3 dias. Porque eles iam fazer o turno da noite, ficar o dia seguinte, depois fazer outro turno da noite e ficar no outro dia. Tinha mais de 30 pessoas na equipe. Porque eu estou aqui com a UFRJ, a Fundacentro de São Paulo estava na ação, o Sindicato dos Metalúrgicos estava na ação, o Sindicato da Construção Civil estava na ação. Isso aqui é uma ação intersetorial. A gente tem que ter método. E a gente tem como princípio trabalhar assim. Por quê? Porque nós acreditamos que essa capacidade de intervenção com mais eficiência, ela só se faz na realidade, no plano real, quando você conjuga os setores, os conhecimentos, né, as disciplinas diversas, para você fazer uma ação que tanto é que tá aí, cara, acabaram com o benzeno na siderúrgica. Isso é um processo. Você vai dizer que isso é pouco? Né? Não é pouco, não. A gente aqui no Rio, trabalhando dessa forma, a gente acabou com um jateamento de areia que tinha... Nós descobrimos mais de 300 trabalhadores com silicose. Hermano, eu, percorrendo os estaleiros aí. Entendeu? Não é pouco. Para fazer vigilância, você tem que ter pensar nessas categorias. Qual o nosso objeto? Como é que a gente trabalha as equipes?
E como é que a gente desenvolve o método? Se eu entrar no banco, ou no agronegócio, ou na metalurgia, ou na siderurgia, o meu método vai ser o mesmo. O que vai mudar é o olhar sobre o objeto, que é diferente, né? O supermercado, o hospital, não sei o quê. Porque as pessoas que compõem a equipe, elas terão conhecimentos distintos, diferentes. Agora, o método é igual. O método de abordagem. Então, o método é um pouco isso, né? Como é que você trabalha essa lógica da equipe? Você tem que se preparar para aquilo. Isso vai aparecer na portaria aqui, de vigilância, vai aparecer claramente. É a que a gente chama de fase, nós vamos ver isso também daqui a pouco. É a fase preparatória. Ninguém vai para uma ação para a CSN, para a maior siderúrgica da América Latina, sem se preparar 2, 3 meses. Benzeno está rolando solto lá, 10 anos. Aí quando você recebe a denúncia, vamos lá agora, não. Vamos nos preparar. Conversar aqui, né? A gente fez uma ação na Petrobras, lá na plataforma em Macaé, foram 4 meses de preparação. Veio gente de São Paulo, da Unicamp, para cara que entendia de plataforma de petróleo, foi na equipe com a gente. Sabe, é profissional, não é esse negócio amadorístico. Hoje o cara chega de manhã para fiscalizar, olha, hoje você vai não sei aonde, você vai, onde é essa rua mesmo? Pô, isso é método? Mudou a rua, chegar lá mudou a rua, mas outro é outro. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Então, uma das coisas que a gente usa na forma de olhar, que faz parte do método, claro que a gente tem que se preparar para isso, mas a forma de olhar, a gente vai olhar sempre o trabalho como um sistema. Isso é importante, né, para um pouco uniformizar o conhecimento da gente. O nosso objeto, o nosso objeto de vigilância, que nós vamos fazer aquela vigilância, nós vamos considerá-lo como um sistema. Tá? Então vamos pensar o que significa isso. Tudo isso está aí no manual, tá, gente? Eu estou correndo aqui com o manual, mas... mas é tranquilo. Então, a nossa palavra-chave é essa aqui. Nós vamos olhar o nosso objeto como um sistema. Então, por exemplo, Raimunda, lá, na metalúrgica, o nosso objeto vai ser uma vigilância na Ármico, uma metalúrgica, que fabrica um determinado produto. Existem centenas de metalúrgicas diferentes uma da outra, porque cada uma é diferente do banco. O banco é mais parecido, né? Não vai diferenciar muito o Itaú do Bradesco, da sua forma de trabalhar e do produto, né? Das atividades. A metalurgia já vai diferenciar. Então vocês veem que já mudou o objeto. O método não muda. O que vai mudar, né, é isso aqui. Então, aí a gente vai para essa metalúrgica. É uma empresa. Nosso objeto, então, passa a ser aquela empresa lá. Ela é o sistema que a gente vai analisar, certo? Aquela metalúrgica. Vamos dizer que eu tivesse um problema mais focado numa determinada área. Diz aí uma área qualquer que seja mais problemática. Acho que estamparia. Estamparia. Então, vamos dizer que a nossa urgência, né, porque teve uma morte, teve algum problema de saúde mais emergente, e a gente então elegeu a estamparia. Assim como num supermercado, eu podia eleger a área de caixa, que hoje é um problema. Ou poderia no hospital eleger a área de UTI. Eu escolhi aquela área. Isso é uma escolha de quê? Do objeto. Foi uma escolha por questões estratégicas operacionais, naquele momento. É claro que é preciso ver, sempre na medida do possível, ver tudo.
Eu não vou fazer uma fiscalização na CSN em meia hora. Vou ter que ficar 3 dias, como foi o caso lá. Só que também 3 dias não vai dar conta. Então eu preciso ter, né, uma sequência naquela coisa, em cima do objeto. Então, agora, se eu escolhi a estamparia aqui, ou a UTI no hospital, ou os caixas de supermercado no supermercado, eu passo a encarar aquilo ali como o meu sistema. Eu vou encarar aquilo como sistema. Eu vou olhar sempre aquele objeto como um sistema. O que significa isso? Que cada componente daquele objeto da vigilância, eles têm inter-relações entre eles. Eles não estão isolados, né? Não adianta o gerente dizer assim, isso não é comigo. É sim, senhor. Por mais que você não diga que não é, é. E se não é mesmo, de verdade, é porque esse sistema está fajuto. A ideia de sistema é que todos os elementos, eles interagem entre si para poder compor a sua missão, né, para viabilizar a sua operação, a sua atividade fim. Não dá para dizer que a atividade meio não é importante para a atividade fim. Tudo é interligado, né? Bom, assim como, ao invés de ver a metalúrgica Ármico, eu podia ver todas as metalúrgicas lá do bairro que ela está. Qual é o bairro? Eu moro em Ricardo e Magaluca. Aí tem a Pola, Vila Pafuna. Eu posso trabalhar um conjunto de metalúrgicas naquele meu território. Eu posso encarar aquilo como meu objeto de vigilância e entendê-los no seu todo também como um sistema. É uma questão de opção. A gente trabalha a ideia de sistema para poder, até o nome já diz, para poder sistematizar a nossa forma de intervenção. Então essa é a ideia, tá? Bom, dentro do sistema, estamos pegando um exemplo mais concreto. Vamos dizer que a gente elegeu como objeto da vigilância esta sala de aula aqui. Então, este é o nosso objeto. Esse é o nosso objeto de vigilância. Nós vamos entender esta sala de aula como um sistema interligado em que os seus elementos componentes estejam todos interligados. Quais são os componentes? Quais são os componentes que você identifica nessa sala de aula? O ambiente, repete, ambiente, que mais? Para você está agradável? Para o Amadeu não está. Se as pessoas estão confortáveis, que mais? O ar-condicionado, ele é um elemento que compõe esse sistema? Sim. Tá, então eu posso chamar, aí é uma questão de nomenclatura, tá? Eu posso chamar isso de uma parte do sistema, um subsistema, tá? Vou chamar assim, subsistema, como é que eu chamo isso? Refrigeração. Conforto térmico. Ventilação. Agora, se faltar luz, faltou luz geral, acabou aqui, apagou tudo, né? Vai rolar essa aula aqui? Não. Vai ser meio difícil. No escuro, né? Arrumar a vela. Na prática, se faltar luz, se faltar elevador, se faltar tudo, o que vai sobrar? O professor, os alunos e a gente volta e o compromisso. Ao esquema tradicional de sala de aula por causa do compromisso. Exatamente. Olha só. A ideia então de olhar como sistema é entender algumas coisas. Primeiro, entender que todos os elementos componentes aqui estão iluminação, conforto, né? Circulação. Se o responsável aqui pela aula, que é o moderador, o facilitador aqui, o professor, sei lá,
não vier, vai dar problema. Vai ter aula do mesmo jeito, porque não faz muita falta. Agora, se vocês não vierem, aí não vai rolar. Então, são elementos componentes desse sistema que a gente está analisando, né? E por isso a gente tem que olhar nessa perspectiva sistêmica para entender a complexidade daquele objeto que a gente está analisando. Agora, não é fácil. Eu não entendo de sistema de refrigeração, sistema de iluminação, ergonomia, sabe? Conversar com as pessoas. Não é muito simples. Por isso a gente tem que trabalhar nessa perspectiva intersetorial e interdisciplinar. Tá? E dentro desse sistema nós vamos ver algumas coisas, mas depois do almoço, que é o processo de trabalho, o ambiente de trabalho, as condições em que o trabalho se realiza. Então é importante olhar para o sistema de alguma maneira, não que a gente separe as coisas, tá? Processo, ambiente, mas para efeito de sistematizar o nosso olhar, a gente vai separar. A gente vai olhar para o processo, vai olhar para o ambiente, vai olhar para as condições, para a organização, e tudo isso tem uma maneira de ver, que é o que a gente vai ver depois do almoço. Tudo bem, gente?